Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a esse novo episódio do Boletim Tributário do Machado Meyer. Meu nome é André Menon, sou sócio da área tributária do escritório e aqui comigo está meu sócio Diogo Teixeira para discutir um assunto bastante relevante, que é a recente publicação da Lei Complementar 190 de 2022, tratando sobre o recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações com contribuintes e não contribuintes do imposto. Tudo bom, Diogo? Tudo certo, André. Bom, primeiramente, desejar um excelente 2022 aos nossos ouvintes, que já começou animado com a edição de muitas normas tributárias, especialmente essas relevantes com relação ao diferencial de alíquota. Bom, antes de nós adentrarmos ao conteúdo dessas legislações novas, e só para trazer um contexto histórico com relação ao diferencial de alíquota para não contribuintes, as normas relativas a esse tema e essa sistemática de divisão de arrecadação do imposto surgiu em 2011, por conta da alteração do hábito de consumo e de uma maior concentração de vendas pela internet. Então, em 2011, os estados editaram o protocolo ICMS 21, que já previa uma sistemática pela qual foi criado esse diferencial de alíquota e parte do imposto era devido para o estado de destino das mercadorias. Obviamente, à época não havia previsão constitucional para a cobrança desse imposto. Isso foi objeto de inúmeros questionamentos judiciais, até porque havia uma posição bastante agressiva dos estados, com retenção de mercadorias em barreiras, e a discussão sobre a constitucionalidade desse protocolo ICMS 21 culminou em 2014, no julgamento da DI 4628 do Distrito Federal, reconhecendo a sua inconstitucionalidade por ausência de previsão na própria Constituição Federal. Com base nisso, foi promulgada a Emenda Constitucional 87, em 2015, a qual criou esse conceito, a possibilidade de cobrança do diferencial de alíquota também em operações destinadas a não contribuintes do ICMS, e no mesmo ano, em 2015, foi editado pelos estados o convênio ICMS 93, que previa as regras básicas para a cobrança desse DIFAL, e ali previstas regras sobre forma de cálculo, responsabilidade tributária, obrigações acessórias, entre outras. Naturalmente, esse convênio ICMS foi objeto de questionamento, uma vez que não havia lei complementar que dispusesse sobre as regras básicas para a cobrança desse DIFAL, e esse questionamento culminou no julgamento da DI 5469, em fevereiro do ano passado, em 2021, que reconheceu a inconstitucionalidade do convênio 93, de diversas cláusulas do convênio 93, por ausência de lei complementar, e por arrastamento também as leis estaduais editadas pelas unidades federadas que internalizavam as disposições do convênio 93. Bom, no que interessa o julgamento da DI 5469, o Supremo entendeu que, de fato, o convênio avançou em matéria de competência privativa de lei complementar, mas modulou os seus efeitos de modo que as regras do convênio 93, exceto as regras relativas a empresas inscritas no Simples, as regras do convênio 93 poderiam permanecer produzindo efeitos até o exercício de 2022, quando seria necessário, seria reconhecida a sua inconstitucionalidade, e para que o DIFAL pudesse ser cobrado, seria necessário ter a edição da respectiva lei complementar. E, apesar desse julgamento,
Em 2021, não foi editada a lei complementar necessária para cobrar o DIFAL para não contribuinte. Lei complementar essa que foi publicada agora nos primeiros dias de 2022, por meio da Lei Complementar 190, bem como foram editados também convênios regulamentadores do DIFAL para não contribuinte. Então, eu passo a palavra para o André de volta, para ele comentar um pouco sobre as principais regras trazidas pela Lei Complementar 190. Obrigado, Diogo, pela contextualização. Só um comentário primeiro, né? É impressionante. A gente teve uma decisão do Supremo em fevereiro de 2021 pela inconstitucionalidade com modulação de efeitos para permitir que houvesse a produção, né, a sanção de uma lei complementar. Essa lei, para ter um senso de continuidade da cobrança, ela deveria ter sido sancionada até o mês 9 de 2021. Para que, respeitada a anterioridade, seja de exercício, seja nonagesimal, a norma pudesse entrar em vigor em 1º de janeiro de 22. Mas como você mesmo colocou, Diogo, essa norma só foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022. Ou seja, a modulação já tinha encerrado seus efeitos e, consequentemente, eu não tinha mais no ordenamento jurídico a viabilidade da cobrança desse DIFAL. Então, a norma tinha sido declarada inconstitucional, a cobrança tinha sido declarada inconstitucional pelo Supremo, modulados os efeitos, mas tudo isso se encerrou em 31/12 de 21, e a publicação da norma, em 5 de janeiro de 22, trouxe aqui bastante insegurança, e é isso que a gente vai discutir aqui. Olhando especificamente para a norma, né, a norma ela trouxe alterações na Lei Complementar 87, dispondo sobre a cobrança do DIFAL, tanto nas operações com contribuintes como com não contribuintes do imposto. Eu vou focar primeiro na discussão com relação a não contribuinte, que é a mais acalorada no momento, mas depois eu vou falar um pouquinho do contribuinte também. Com relação às discussões de não contribuinte, as alterações, de não contribuinte, a gente teve a inclusão do parágrafo 7º no artigo 11 da Lei Complementar 87, que positivou que o recolhimento do DIFAL ele vai seguir o trânsito físico da mercadoria. Então, se eu faço uma venda para um não contribuinte localizado no estado A e faço a entrega para um não contribuinte localizado no estado B, o parágrafo 7º agora do artigo 11 deixa claro que eu deveria recolher o DIFAL para o estado no qual ocorrer a entrada física da mercadoria. Isso é um ponto importante da norma porque reduz a insegurança jurídica, né? Teve também a inclusão do parágrafo 7º ao artigo 13, Lei Complementar 87, prevendo que a base de cálculo para as operações com não contribuintes interestaduais, ela vai ser grossapada com a alíquota interna do estado de destino. Antes tinha uma discussão, né? Alguns estados entendiam que era uma base dupla, outros estados entendiam que era uma base simples. Agora foi positivado na Lei Complementar 87, de fato, a base de cálculo do ICMS para cálculo do diferencial de alíquotas é calculada com base na alíquota do estado de destino. Tivemos também a inclusão do artigo 20A, que deixa claro que o crédito correspondente às operações anteriores, ele pode ser utilizado apenas para abatimento do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem. Então, nesse caso, eu tenho um recolhimento numa alíquota interestadual e o pagamento de um diferencial de alíquota para o estado de destino. Eu só posso abater o crédito da minha operação com relação ao débito desta operação interestadual. Eu não posso abater o débito do diferencial de alíquotas. Eu tive também a inclusão do artigo 24A, dispondo sobre a necessidade de um portal com informações acerca do cumprimento das obrigações principais e acessórias por cada um dos estados, e a inclusão do parágrafo 1º nesse artigo 24A, qual deixa claro quais são as informações que devem ter nesse portal. As informações são legislação aplicável, as operações ou prestações específicas, né, incluindo soluções de consulta, decisões em processos administrativos em caráter vinculante, etc. As alíquotas interestaduais e internas aplicáveis às operações ou prestações, as informações sobre os benefícios fiscais ou financeiros, os regimes especiais relacionados também, ou que impactem o valor do imposto, e as obrigações acessórias a serem cumpridas em cada uma dessas operações. Então, a ideia desse portal ela é positiva, né, porque deixa claro para o contribuinte, né, facilita para o contribuinte tanto o imposto, o cálculo do imposto, como deve ser feito, quanto a existência de benefícios fiscais e quais as obrigações acessórias que este contribuinte deve cumprir.
Então, olhando para o não contribuinte, esses são os pontos mais relevantes de alteração, mas eles não são os pontos mais relevantes de discussão, né? Os pontos mais relevantes de discussão são dois. O primeiro deles é que o artigo 3º da Lei Complementar 190, ele fala que a norma entraria em vigor na data de sua publicação, observando, quanto à produção de efeitos, o disposto na linha C do inciso 3 do artigo 150 da Constituição. Essa linha C, ela fala que é vedada a cobrança de tributo antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Ou seja, a Lei Complementar 190, a despeito de ela ter sido publicada em 2022, né, dia 5 de janeiro de 2022, ela faz referência apenas a uma anterioridade nonagesimal, omitindo aqui qualquer discussão com relação à anterioridade de exercício. Por que esse é um ponto importante? Porque, a despeito de a lei complementar referenciar a linha C, a linha B do mesmo inciso 3 da Constituição, ela também veda a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Então, olhando para o caso concreto aqui, eu tive a declaração de inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas pelo Supremo em fevereiro de 2021, como disse o Diogo, uma modulação de efeitos até 31/12 de 2021, que se encerrou no dia 1º de janeiro, e eu tive uma lei complementar publicada em 5 de janeiro, reinstituindo essa cobrança. Ou seja, eu tenho aqui uma reinstituição, né? Existem excelentes argumentos para se falar que existe aqui uma reinstituição. E assumindo a premissa de que existe uma reinstituição, nos parece haver argumentos para se defender também que deveria ser observada uma anterioridade de exercício, e não apenas uma anterioridade nonagesimal. Esse é um primeiro ponto de discussão que a gente traz aqui para avaliação de vocês, né? Porque o mercado, de modo geral, tem discutido muito essa questão da necessidade de observância da anterioridade de exercício. Um segundo ponto, a necessidade de lei interna, prevendo essa cobrança, né? Instrumentalizando essa cobrança posteriormente à edição da lei complementar. Os estados, em grande medida, eles entendem que essa norma não seria necessária, por conta da existência já de base legal interna prevendo essa cobrança, que estaria com uma eficácia suspensa e que, quando essa lei complementar entrasse em vigor, atribuiria eficácia à legislação interna dos estados e daí permitiria a cobrança. Esse entendimento, ele tem por base um julgado do Supremo, antigo, na época da discussão acerca da possibilidade de cobrança de ICMS por pessoa física, né, na importação, e na qual o Supremo entendeu que deveria ter lei complementar dispondo sobre essa matéria e que essa lei complementar validaria as legislações internas dos estados que previam essa cobrança. O ponto que eu chamo de atenção aqui é que, no acórdão que o Diogo referenciou, e quando existe a discussão do Dias Toffoli, quando ele coloca aqui, positiva na ementa, a modulação de efeitos, ele coloca que é declarada a inconstitucionalidade das cláusulas do convênio e que, com relação à modulação de efeitos, essa decisão vai se aplicar a partir do exercício financeiro seguinte da conclusão do julgamento, ou seja, 2022, e ele coloca uma vírgula, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte ao do julgamento, 2022. Então, aqui me parece que é possível interpretar que houve uma inconstitucionalidade por arrastamento. Se houve uma inconstitucionalidade por arrastamento, eu precisaria de nova legislação interna nos estados dispondo sobre essa cobrança, porque a legislação que existia, a priori, foi declarada inconstitucional, mesmo que por arrastamento pelo Supremo. Obviamente, esse é um argumento, essa matéria bastante nova, a gente está falando de uma publicação de 2 dias atrás, então muito vai se discutir ainda sobre esses pontos, seja com relação à anterioridade de exercício, seja com relação à necessidade de lei interna nos estados prevendo essa cobrança, mas nos parece que faria sentido a existência de novas leis considerando a inconstitucionalidade por arrastamento da legislação interna de cada um dos estados. Olhando para o não contribuinte, acho que esses são os principais pontos, tanto de alteração quanto de discussão. Mas temos também as questões relacionadas a contribuintes, né? Eu não vou passar aqui nas alterações de contribuintes, mesmo porque o nosso tempo é mais curto, mas a mensagem que eu queria passar para vocês é no sentido de que a Lei Complementar 190, ela trouxe também disposições prevendo base de cálculo, responsabilidade, sujeição passiva
para os contribuintes, né? O regulamento do DIFAL para os contribuintes, nas aquisições de uso e consumo e ativo. Se essa lei complementar alterou a lei complementar 87 exatamente para prever também a cobrança do DIFAL nas operações com contribuintes, isso a priori deixaria claro que eu não tinha essa regulamentação antes. E assumindo a premissa de que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da cobrança de um DIFAL numa outra situação para não contribuinte, por ausência de lei complementar, nos parece que aqui também, nas discussões com o contribuinte, eventual ação movida pelos clientes, pelos contribuintes, teria a mesma conclusão, né? Ou pelo menos deveria ter a mesma conclusão. O ponto, a diferença aqui é que, quando eu tenho as discussões de não contribuinte, eu tenho uma modulação de efeitos que faz com que eu não possa retroagir a decisão de inconstitucionalidade para antes do exercício financeiro de 2022. Para contribuintes, eu não tenho essa modulação de efeitos. Então, eventual ação judicial proposta pelos senhores discutindo a legalidade / constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquotas pelos contribuintes poderia ter um efeito retroativo de restituição de eventual pagamento indevido e se sujeitaria também à mesma discussão de anterioridade de exercício com relação aos eventos prospectivos, né, até 1º de janeiro de 2023. Então, acho que esse também é um ponto bastante importante para ser colocado com relação aos contribuintes, que destoa um pouco da conclusão com relação aos não contribuintes, exatamente por conta da modulação, que não abarca aqui as operações com contribuintes do ICMS. Esses eram os pontos, Diogo, que eu queria trazer aqui com relação à lei complementar, mas como você mesmo colocou no começo da sua fala, a lei complementar, ela foi um dos atos normativos que foram publicados, né? Tivemos também a publicação de alguns convênios pelo CONFAS. Quer falar um pouquinho para a gente com relação a esses convênios? Claro, sem dúvidas, a lei complementar 190 ainda vai dar muito pano para a manga. Existe um espaço muito grande para contencioso, seja para quem fornece a não contribuinte, quanto o contribuinte que adquire bens para o seu ativo imobilizado ou uso e consumo. Bom, com relação aos convênios, chamam a atenção basicamente 2 convênios principais. Tem o convênio 235 de 2021, que foi publicado ainda no ano passado, ainda em 2021, que ele basicamente institui o Portal Nacional relativo à diferença de alíquota para não contribuinte, que foi mencionada, inclusive, na Lei Complementar 190, como você tinha indicado antes. Então, esse convênio, ele basicamente traz as regras gerais que serão observadas por esse portal, que vai ser, inclusive, mantido pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, e esse convênio basicamente traz as mesmas disposições da Lei Complementar, no sentido de que esse portal ele vai conter a indicação da legislação aplicável nessas operações interestaduais, soluções de consulta, decisões de caráter vinculante, as alíquotas e as obrigações acessórias a serem observadas. Tudo isso para reduzir a burocracia ou pelo menos facilitar o acesso à informação para que os contribuintes possam cumprir as suas obrigações tributárias com maior exatidão. Evidentemente, o convênio, isso chama atenção, traz uma cláusula de que as informações ali postas no portal são meramente informativas e que não dispensam a observância do contribuinte das normas editadas nos diários oficiais. Ou seja, se os estados não atualizarem esse portal, ele pode levar justamente ao sentido inverso, a uma desinformação. Né? E aí o contribuinte ele não poderá alegar, pautou a sua tributação com base numa informação disponibilizada num portal público gerido pelas próprias secretarias da Fazenda. Ou seja, esse portal, quando ele estiver plenamente alimentado de informações, é uma fonte primária de pesquisa, mas não se recomenda se esgotar nesse portal e sempre conferir se as informações ali postas estão atualizadas. E o segundo convênio, esse sim mais relevante, o convênio 236 de 2021, embora tenha sido publicado em 2022, foi publicado no dia 6 de janeiro, ele substitui o convênio 93 de 2015, revogando, inclusive, o convênio 93. Esse convênio 236, ele acaba trazendo basicamente os mesmos conceitos previstos na Lei Complementar 190, claramente ele já estava pronto, ele só estava esperando ser a lei complementar editada e publicada para ele também ser publicado. Então, ele traz algumas disposições que não faz muito sentido
eu repeti que o André já abordou aqui perfeitamente sobre quem é o contribuinte do ICMS nessas operações destinadas a não contribuinte do ICMS, o local da operação, essa questão da triangulação, né? Ou seja, prestigiar o trânsito físico, no caso em que o adquirente da mercadoria está localizado em um terceiro estado, que não o do fornecedor e o da entrega efetiva da mercadoria. A base de cálculo, que é uma base de cálculo única, que deve se levar em consideração a alíquota interna do estado de destino, mas aí o que ele traz de adicional que vale a pena a gente chamar a atenção é que os benefícios fiscais, obviamente, concedidos pelo estado de destino deverão ser levados em consideração para fins do DIFAL, desde que esses benefícios fiscais tenham sido autorizados por convênio CONFAS ou tenham sido convalidados nos termos da Lei Complementar 160. E aí esse é um aspecto que, embora não seja totalmente novo, porque ele já existia com base no convênio 153 de 2015, ele, vez ou outra, traz algum elemento de complexidade, especialmente quando esses benefícios fiscais do estado de destino são vinculados a algum tipo de habilitação ou qualificação específica do contribuinte. E esse convênio ele também traz algumas disposições sobre a operacionalização do DIFAL. Basicamente, sobre como ele deve ser pago, né? Como regra geral, esse DIFAL deveria ser pago por operação, por meio de GNRE, Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais, e essa GNRE deveria indicar, inclusive, o número da nota fiscal respectiva e acompanhar o trânsito físico da mercadoria. Isso já induz a uma sensação de potenciais fiscalizações de barreira. O fisco estadual cobrar na entrada da mercadoria no estado que tem essa GNRE, que tem essa vinculação com o documento fiscal para preservar o seu erário, o que, enfim, dificulta muito o dia a dia das empresas e, obviamente, é altamente questionável a possibilidade de simplesmente retenção da mercadoria por essa questão. Mas o convênio ele também traz a possibilidade de os contribuintes obterem uma inscrição estadual no estado de destino para que recolha o DIFAL por meio de apuração mensal. Então, essa é uma sistemática também já conhecida e muito mais benéfica operacionalmente para os contribuintes, porque reduz a mão de obra de ter que ficar emitindo guias a cada saída de caminhão, assim como tem um efeito caixa melhor, porque a empresa paga o DIFAL no mês subsequente ao dos fatos geradores, não no momento da saída da mercadoria. Um ponto interessante do convênio é que ele prevê que, a critério da Unidade Federada de Destino, ela pode conceder essa inscrição estadual, mas também ela pode exigir. Então, quem realiza a operação interestadual para não contribuinte, é importante avaliar também se a legislação estadual de destino impõe a obrigação de inscrição estadual específica e como isso vai ser cumprido. E por fim, um ponto outro relevante é que o convênio prevê que a inadimplência do pagamento por esse regime de apuração do ICMS pode resultar na obrigação da empresa ficar no sistema tradicional de pagamento por GNRE caminhão a caminhão. Então, há uma medida sancionatória aqui prevista no convênio, que obviamente o convênio não se presta para isso, mas que os contribuintes devem ficar bem atentos, porque operacionalmente praticamente inviabiliza a operação de muitos contribuintes ter que recolher o imposto caminhão a caminhão. E finalizando aqui a análise do convênio e também reforçando um dos pontos que o André comentou, esse convênio prevê a sua produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, que é altamente questionável, né? Inclusive com efeitos retroativos, porque o convênio foi publicado no dia 6 e ele prevê produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, o convênio ele revogou o 93, substituindo essencialmente as disposições ali postas e trouxe alguns complementos novos. Diogo, realmente esse tema ele é um tema bastante denso, né? Aqui a nossa pretensão foi só trazer alguns dos principais pontos de discussão, mas obviamente essa matéria ainda vai ser muito mais
profundamente analisada, muito mais profundamente discutida, e próximos passos aqui é acompanhar, de fato, as discussões no judiciário, as fiscalizações de barreira, e ver como que os estados vão se posicionar com relação a esses temas. Diogo, queria agradecer a você a participação nesse episódio. Obrigado, André. Foi um prazer estar aqui com você, estar aqui com os nossos ouvintes. Vamos juntos acompanhar os próximos desdobramentos e bom 22 para todos. Grande abraço. Até a próxima. Queria agradecer também a todos e a todos os nossos ouvintes e desejar um feliz 2022 para todos. E até a próxima. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.